Muito bem, vamos agora, falamos de Esdras, agora nós vamos para o outro livro depois de Esdras. Esdras, qual é? Neemias. O Neemias tratou o quê mesmo? Som do muro. Muito bem. Neemias, mais ou menos escrito em 424. E trata exclusivamente da reconstrução dos muros. Aliás, Neemias, ele é um exemplo, um dos temas que muito se usa de Neemias, é usar o livro de Neemias como inspiração de liderança. Não é isso aí mesmo, pastor Giovanni? Na área de liderança, Neemias, ele é um dos livros citados, expostos. Realmente, o Neemias, ele é um cara fantástico. Ele tinha uma profissão perigosa, não é? Qual era a profissão dele? Ele que provava o veneno. Ele que provava o veneno, né? E ele era um sujeito temente a Deus, crente em Deus. O rei dá para ele um cheque em branco, vai reconstruir o muro, e ele tem um monte de opositores. Um monte. O livro de Neemias nos ensina como que um líder trabalha oposição. Estratégia, controle emocional, confiança em Deus, coragem. Se o líder, é uma boa discussão, na verdade. Líder se faz ou ele é nato? Aí vai tudo quanto é tipo de discussão desta área, né? Eu acredito nos dois, né? Tem discussão inata. Se desenvolve ainda mais, mas tem uns que, eu acho que no meu caso, foi gerado. Então, o Neemias, ele dá uma ideia sobre como que o líder deve agir. Mas, eu acho interessante, no livro de Neemias, a oposição desqualificar quem está na frente de uma missão. Uma das táticas mais sujas da oposição de um bom líder é a tática da fraqueza emocional psicológica. Porque Tobias e sua turma, quando foram rejeitados por Neemias para trabalhar, eles ficavam falando, uma raposa destruirá o seu muro. Como é que pode? Uma raposa, o que é uma raposa para um muro enorme, gigantesco? Que é para desestabilizar a vida emocional deles. Nem adianta, Elisângela. Isso aí que você está fazendo, não vai para frente isso aí. Interessante que Neemias trabalha a liderança com uma colher de pedreiro na mão e com a espada na outra, sempre vigilante. Na hora de trabalhar, vamos trabalhar. Se tiver que lutar, a espada está aqui também. Aí vai a grande questão, e eu levantei uma questão sobre líder e liderança. E eu gosto de provocar. O professor que quer extrair alguma coisa, provoque quem te escuta. E todo ensino tem que ser provocante. A gente aprende isso com o próprio Jesus. Você tem que provocar. E eu provoquei uma turma, não levei nenhuma resposta, porque eu ainda estou estudando, mas só provocando. Eu falei, Jesus era líder ou não? Eu falei, eu não vejo ele como líder. Onde é que o líder diz que vai morrer? Vai embora. Vocês vão ficar comigo, mas eu vou morrer. Que líder é esse, meu? E outras falas de Jesus, veja, minha tese, eu estou defendendo ela ainda. Mas será que ele não queria instigar os seus discípulos para prepará-los para quando ele não estivesse ali? Na verdade, ele falava assim, vocês têm que estar prontos, porque um dia eu vou e aí alguém vai ter que
Sim. para levar outras pessoas à fé, né? Então, será que não era nesse sentido? O líder ama a liderança ou ama os liderados? Ele tem que amar os liderados. Se ele ama os liderados, ele não é líder. O líder tem compromisso com a sua liderança, não com o seu liderado. Mas ele tem Interessante isso. entendi no outro sentido. Tipo assim, eu amo a ponto de querer que eles cresçam, que eles. Nesse sentido. Mas se você olhar friamente o líder, ele tem compromisso com a sua liderança, não com o seu liderado. Assim, não, mas amar é uma coisa, ter compromisso Amor é compromisso. Quando se fala em objetivo, principalmente na esfera militar, assim, a proteção do líder, estrategicamente falando, é até mais do que o próprio corpo do liderado, porque aquela situação do se tira o líder, o objetivo se dissipa. Ferirei o pastor das ovelhas. Exatamente, aí eu falo, para provocar, para a gente estudar. O pastor é um pastor ou ele é um líder? Então, essa é uma questão boa para a gente discutir, não é? tem vários aspectos. E sim, mas por que eu gosto de provocar, Elisângela? Porque a gente não pensa. Eu acho que o pastor é mais do que um líder. Ele pode ter essa característica de liderança. Aí você disse, o pastor, ele pode ter uma característica de condução, mas desvinculado da função de líder. Que é uma coisa interessante. Hoje tem muitas igrejas, né, que são lideradas por líderes, não por pastores. Exatamente. E as ovelhas sofrem. E o pastor que é líder não ama a igreja, ele ama o seu poder. E aí que entra em conflito. O líder ama o povo ou ele ama a liderança, que é ele, nele mesmo? Tá, mas então. Mas aí já. O líder, ele precisa amar as pessoas, porque senão como que ele vai Guiar as pessoas. guiar as pessoas se ele não ama? Como Você- ele vai conduzi-las e se tornar melhor, assim, a buscarem se desenvolver se ele não ama as pessoas? Ele precisa amar as pessoas, ter um compromisso com essas pessoas e ter um compromisso também com a sua capacidade de liderar, porque se ele não tiver esse compromisso, como que ele vai conseguir liderar? Desvinculando isso da vida cristã. Porque líder é uma coisa só. Pensando como líder sem ser cristão. Líder é uma coisa só. E líder é genérico. Um gerente de um banco. O líder vai fazer aquilo que é bom para ele, entendeu? Ele vai guiar da forma como ele quer, no princípio que é bom para ele, para o bel prazer dele, e ele vai. Independente se as pessoas vão gostar ou não vão. Porque eu quero que isso aconteça e dê resultado. Então, para mim, isso é ditador, não é líder. Líder, ele tem que ter um compromisso Os liderados. com a função dele, ele tem que executar a função dele, mas se ele não se importar com mais nada, com os liderados, só com ele, com o poder dele, isso já é uma coisa ditadora. Você pega o gerente de um banco, que é um líder. Ele ama os seus clientes? No mundo secular, um líder, ele é a pessoa que tem mais habilidade de convergir várias pessoas em prol de um objetivo comum. Exatamente. Uma visão. Isso, uma visão. Exato. Esse é o conceito de liderança. Mas esse é um problema quando você chega com um pastor, porque entra o amor. Como é que a gente lida com isso? Você definiu exatamente. Por que eu suscito essa questão? Porque, e eu assim, como você, eu sou questionador, como você. E pessoas como nós que questionam, crescem. Estou vendo que o pessoal aqui é questionador. Por que vincular o pastor com o líder? A Bíblia nunca falou isso. A Bíblia sempre chamou o pastor de pastor, nunca de líder. E nunca os tratou como líder. E para mim, um pastor é muito maior. Mas acontece o quê? Fazem talvez 40 anos, Elisângela, 50 anos, que alguém falou lá, pastor Giovanni, que o pastor vinculou a pessoa pastoral com liderança.
Pastor e líder. Isso está aqui, ó. Quem foi que ensinou isso? Onde que está isso nas Escrituras? Veja, não estou dizendo que eu estou certo, não estou dizendo que o que eu estou pensando é correto. É uma tese que eu estou levantando e que eu estou ainda fazendo um estudo sobre isso, porque eu vejo que é saudável, o que a Débora falou é verdade também. O líder tem compromisso com a sua liderança, não com as pessoas, vocês vão gostar ou não vão gostar, estou pouco me lixando. Minha visão é essa, meu objetivo é esse, meu foco é esse, e aí entra uma coisa que se chama na filosofia pragmatismo. Ela tem dois sentidos, né? O pragmatismo é aquele princípio de David Hume lá. Não importa como que vai, os meios que você vai usar para alcançar a visão. O que importa é que a visão tem que chegar. Hã? Tem que trazer resultado. Não importa se o cara vai perder a casa, não importa se ele vai sofrer prejuízo. A minha visão tem que ser alcançada. É igual a visão pragmática de muitos pastores, né? Não importa se é bíblico ou se não é bíblico. O importante é que o dinheiro chegue aqui. O que importa é que a igreja esteja cheia. Não importa se eu estou falando bobagem. Lori, eu estou falando de heresia aqui, mas o povo está vindo. Então deixa eu continuar falando heresia. Isso é pragmatismo. Fala, irmão. Que é um filho do utilitarismo. Que é o filho do utilitarismo. Quanto é útil, É. eu faço. Fala, Elisângela. É que assim, se o líder for focado apenas em alcançar objetivos, né, e não conseguir engajar as pessoas assim, Dentro da sua visão? ele pode conseguir com um regime ditatorial, eu quero resultado, mas isso não vai ser suportado por muito tempo, porque as pessoas vão fazer no sentido de, eu sou obrigado a fazer isso, mas não com aquele engajamento, com aquele sentido, com aquele significado. Então, isso não tende a ficar só por um período e depois se romper, acabar essa liderança. Porque, tipo, tem pessoas que elas conseguem liderar, elas conseguem engajar, elas conseguem fazer com que os seus liderados atinjam o objetivo, mas por Imposição. imposição, mas outras conseguem um número muito grande, muito maior, porque essas pessoas veem nela um exemplo a ser seguido, e elas querem, elas se sentem motivadas, elas se sentem engajadas, elas se sentem comprometidas, elas se sentem amadas, elas querem alcançar esse mesmo objetivo, por amor, por desejo, entende? Parece assim que essa liderança alcança uma durabilidade muito maior, é muito mais positiva do que uma liderança que é impositiva, não importa os meios, importa Os resultados. O que você está falando, todos esses conceitos que você está falando, Elisângela, é real. Todos esses conceitos. Só que eu estou tentando desvincular esses conceitos de atividade pastoral. O que você está falando vai na casa do que ele falou, da casa do que a Débora falou. E é verdade. Aí você tem vários estilos de liderança. Tem o descentralizador, tem o centralizador. Tem vários tipos de liderança, que está certo. Mas quando eu trago isso para o ministério pastoral, aí eu sou um pastor ou eu sou um líder? Essa é a questão. E tudo que você falou é verdade. Assina embaixo. Mas o líder tem compromisso com a sua visão, necessariamente não com quem está comigo, que é a questão do Cristo. Jesus não disse, eu sou o líder, ele disse, eu sou o bom pastor. Mas é um ponto muito gostoso para a gente discutir. Mas Jesus Cristo amava as pessoas, no entanto, ele também tinha um compromisso com a visão de Deus, com a Claro. salvação, com o propósito para o qual ele foi chamado. Sim. Então, sendo assim, ele amava as pessoas, ele era um bom pastor, mas não era um líder, porque o compromisso final dele era salvação. Vamos estudar mais isso aí. Eu acho muito interessante. Mas ok, então o Neemias traz essa liderança, essa questão do líder e tal, né? Terminando Neemias, nós entramos em outro livro, qual é?
Esse aí as mulheres gostam demais. Esther. Esther, linda Esther. Foi, inclusive aquela novela da Record foi fantástica, né? A Esther, o livro de Esther, ela foi marido de quem? Assuero. Né? Era o título, a Rainha Esther, né? Que é um livro que fala sobre, vamos lá, tramas políticas, invejas palacianas, disputa de poder. Tudo isso o livro de Esther trata. Mas uma curiosidade que o livro de Esther, qual o nome do marido dela? Assuero. Quem foi esse Assuero? Que rei foi esse? O rei Medo-Persa. É interessante, eu coloquei aqui para vocês, vamos fazer essa leitura? Rafael, leia para nós, por favor. Neste livro não contém o nome de Deus, porque o livro de Esther teve que passar por uma variação dos assírios, e naquela cultura pagã não poderia elogiar um Deus, morando na terra de outro Deus, pois iria causar ciúmes na divindade local e iria trazer maldições. Esther é uma candidata a casar com o rei do mundo. Na Bíblia, seu nome é Assuero e na história secular é Xerxes. O banquete que Assuero deu para escolher a sua nova esposa também foi o banquete que celebrava o início das batalhas contra os gregos, que por vingança de seu pai, que perdeu a batalha de Maratona, iniciou a chamada das Guerras Médicas. Ele perdeu a famosa batalha de Salamina contra Temístocles. Sim. Aquele banquete que ele deu para escolher a Esther, dentro do pano de fundo histórico, aquele banquete, Elisângela, foi o banquete de inauguração da batalha contra a Salamina, que ele perdeu. Quando a gente cruza a história bíblica com a história secular, a gente vai ver as coisas acontecendo. Interessante. Então, o Xerxes, o pai dele tinha perdido a batalha para os 300 de Esparta. O pai dele, o sogro da Esther. O marido perdeu a batalha em Salamina. E aquele dia que a Esther foi escolhida para ser esposa, era o banquete de lançamento da campanha contra os gregos, que perdeu também. Então, é só um dado para você se situar na história. Então, o livro de Esther, ele trata do Mordecai, que possivelmente foi o que escreveu o livro de Esther. O que ele era de Esther, Mordecai? Tio. Ele era tio da Esther. E como sempre, tem que ter o oposição, né? O Amã. O Amã construiu uma forca. Para quem? Para Mordecai. E quem foi para a forca? Entende? Então, o livro de Esther, se você olhar ele, se você tirar a espiritualidade do livro de Esther e ler o livro de Esther apenas como um livro histórico, você vai ver todas as tramas políticas, o que se faz nos bastidores, o que se faz nas noites, que os caras não dormem. Você acha que os caras do STF dormem? Você acha que aqueles políticos de Brasília dormem? Eles ficam no zap até 2, 3 horas da manhã. Os caras não dormem. Né? Perguntaram para o grande Júlio César: Júlio César, você é um guerreiro invencível, você não tem medo de nada, mas você tem que ter algum medo. Qual é o teu medo? Ele disse: eu tenho medo de Crasso, de Pompeu. Por quê? Porque ele não dorme. Entendeu? Se o cara não dorme, o que ele está pensando? Está maquinando contra mim. Então, o medo de Júlio César era Pompeu. Então, o livro de Esther trata tudo isso daí. E aí você não vê o nome de Deus, ou menção de Deus no livro de Esther, exatamente porque Esther, ele trata, naquela cultura pagã, você não podia colocar o nome de Deus, ainda mais aquele paganismo ali, você tem que tratar dos deuses lá, das divindades locais,
E não pode ter outro Deus ali, vai dar problema. É a mesma questão. Lembra daquele texto de Reis, de Naamã? Essa questão de falar de Deus aqui, que não menciona o nome de Deus no livro de Esther, é a mesma questão de Naamã, o Ciro. Quando Naamã é curado da lepra, não sei se vocês lembram, Débora, esse texto passa despercebido na história. Os pregadores, pastor Giovanni, fica só na cura dele. Mas tem o pós é mais interessante do que a cura, na minha opinião. Quer ver? Se eu perguntar aqui, como é que foi a cura de Naamã? Todo mundo vai saber. Como é que foi a cura de Naamã? Mergulhou 7 vezes no rio sujo. E foi curado. A história não para aí. Ele volta para o Eliseu. Sabe aquela história do filme que você tem que ver os créditos? Igual no filme lá do... Né, tem filmes aí que você está dando os créditos, aí para e começa a cena do que vai vir depois, né? Quando ele... Aí, foi curado, aquela coisa toda, aí os pastores, pregadores param ali, glória a Deus, foi curado, está certo, é isso aí mesmo, porque a Bíblia está dizendo. Mas ele volta. Ele volta para Eliseu para agradecer, quer dar presente. Eliseu não aceita nada. Mas ele faz um pedido inusitado. Não sei se vocês vão lembrar. Ele pede 2 mulos de terra. Vocês lembram desse texto? Quem lembra? Ele pede 2 mulos de terra. Pergunto, para quê? Porque ele está de relações cortadas com Rimon. Quem é Rimon? Rimon é o deus padroeiro da Síria. Aliás, ele era servo de Rimon. Quantas vezes ele orou para Rimon curar ele e Rimon nunca curou? Aí ele vai para Israel, o Deus de Israel cura ele. Quem vocês acham que ele vai adorar? O Deus de Israel. Mas por que ele leva 2 metros de mulo? 2 mulos de terra? Porque lá na terra dele, na Síria, ele vai fazer um altar para mostrar para as pessoas e para Rimon que ele não adora mais a Rimon. Ele adora o Deus daquela terra. E aí, olha a mente do cara, hein? Olha a mente do cara. Eu não vou adorar um Deus na terra de outro Deus. Eu acho que não é ético. Não é ético adorar o Deus de Israel na terra do Deus Rimon. Então, para não gerar atrito e quebrar ética, quando eu for adorar o Deus que me curou e que eu sirvo, eu vou subir naquele altar que eu construí ali e eu vou adorar Jeová. E Rimon não tem que reclamar, não. Eles são deuses territoriais. Exatamente. Veja, isso é a coisa mais fantástica depois da cura de Naamã. É uma reverência, é um respeito e mais, é uma pública decisão de quem ele pertence. Ele está dizendo para Rimon e para todo mundo ali que ele não adora mais a Rimon. Aí eu pergunto, onde estão os mulos de terra da nossa vida? Para mostrar para as pessoas a quem que a gente serve. Qual é o Deus da nossa vida? Percebe? Se você parar para pensar... Sim. Se a gente parar para pensar nessa atitude da mãe, é a coisa mais linda. Uma conversão. O cara tá tendo uma ruptura religiosa na nação dele. Ele não vai para Israel, ele vai continuar morando numa nação que tem um Deus, mas o Deus dele é daquela terra. Interessante, já quando você fala bem, você sabe, ele quer misturar o santo com o profano. Então, ele para construir o altar, ele vai colocar uma terra de onde, né, O Deus... Deus verdadeiro. Isso. Mas então tem mais que isso, além dessa questão, né, de santificação, de sagrado, tem a ver com a questão da ética, da moral, Do respeito, do testemunho.
Entende? Então, é como você. Você, do seu testemunho, eu era católico, eu me converti. Primeira coisa, eu tiro santos e imagens da minha parede, porque eu quero que as pessoas vejam que eu não tenho mais nenhuma relação com essa religião. É um testemunho público. E isso é fantástico. Atos 19 também. Dos Efésios lá. Queimaram em praça pública. Isso. Eu estou mostrando para todo mundo que eu estou tendo uma ruptura. Esse é o verdadeiro avivamento. É uma ruptura aqui, ó. Eu renuncio tudo isso porque agora eu conheci o Deus verdadeiro. A ideia de Esther de não falar o nome de Deus é o mesmo espírito do Naamã. Eu não vou falar o nome de Deus numa outra terra que não crê nesse Deus. Eu vou causar um problema político. Ela era a rainha. E se de fato foi o Mordecai que escreveu, que eu acredito que tenha sido o Mordecai que tenha escrito, ele, conhecedor da cultura e da ética local, ele não menciona Deus, mas ele deixa entender que Deus está agindo por tudo. Ok? Continuando, vamos partir para os finalmente. Chegamos num dos livros mais lindíssimos do Antigo Testamento. Jó. Ah, Jó. Você gosta do livro de Jó? É, né? O Jó, ele está na classe dos livros poéticos. Entramos nos livros poéticos. Assim, tem uma parte assim, que é a discussão entre ele lá e os amigos dele, aquela coisa Aham. mais um pouco maçante, né? Mas tem um sentido e tem um significado, né? Na verdade, a discussão dos amigos de Jó com Jó é uma discussão filosófica. Aliás, o livro de Jó é um livro filosófico. E a filosofia de Jó, ela trata isso aqui, ó. Ó. O tema de Jó é isso aqui, ó. A presença do mal. A presença do mal no mundo criado por um Deus bom. Ou seja, a temática de Jó é essa aqui, ó. Não entender a presença do sofrimento. Jó trata isso. Leibniz, no século XVIII, vai chamar essa discussão de teodiceia. Do grego theos, Deus. Porque theos, no grego, é Deus. Né? E outra discussão aqui é de quê? Que é justiça. Teodiceia é exatamente uma palavra para explicar isso aqui. Leibniz. Alemão. Então, irmãos, Jó, ele trata essa situação, eu gostaria de ler um pouquinho ali com vocês. Elisângela, quem não leu aqui? Todo mundo já leu? Lê para nós. Não, lê na apostila, Elisângela. Na Bíblia a gente vai ler também. O livro de Jó é reputado como o mais antigo livro escrito da Bíblia, antes mesmo do Pentateuco. O livro de Jó trata de um dos assuntos mais difíceis na experiência humana, como entender e lidar com o sofrimento, com a presença de um Deus bom no mundo. Por que acontecem coisas ruins? Se Deus é tão bom como todo-poderoso, por que Ele não evita o sofrimento? Como devemos reagir quando acontecem coisas
Exatamente. É a discussão. Se Deus é bom, por que tem o mal? Se Deus, Epicuro, né? É a discussão do Epicuro. Epicuro, ele discute isso. Como é que pode ter um Deus bom quando não existe o mal? Se Deus é bom e existe o mal, esse Deus não é bom. Ou, se ele é bom e existe o mal, esse Deus não é tão poderoso assim. Na verdade, realmente uma situação muito dramática, né? É uma discussão na teologia há mais de 300 anos, e é uma discussão na filosofia há mais de 1000 anos. Né? Essa questão de como que pode o bom sofrer. Mas, eu queria ler um texto. Pastor Giovanni, leia Eclesiastes 3, aquele famoso tempo para tudo. Por favor, leia de 1 a 8, eu acredito. Para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Isso. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de construir, de derrubar, tempo de curar, tempo de matar, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear, tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar, tempo de se conter, tempo de procurar e tempo de desistir, tempo de guardar, tempo de lançar fora, tempo de rasgar, tempo de costurar, tempo de calar, tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de viver em paz. O que ganha o trabalhador com todo o seu esforço? Tenho visto o fardo que Deus impôs aos homens. Ele fez tudo apropriado a seu tempo, também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, este não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Obrigado. Agora, eu preciso que vocês prestem atenção nisso aqui. Primeira questão, que Jó trata e nós vamos discutir um pouquinho aqui. O mal existe? Deixa eu falar o que você leu, para a gente entender Jó isso aqui. Quando você pega o princípio do pecado, preste atenção para vocês nunca mais esquecerem. O aprendizado é isso, é quando a gente não decora, a gente aprende. Daqui a tanto tempo eu vou responder porque eu aprendi. Se a gente pegar o princípio do pecado, desgraça, maldade, morte, tristeza, dor, aí você pode colocar desobediência, etc. Não dá para entender esse texto que você leu. Por quê? Partindo do princípio que o pecado foi uma desgraça geral, nunca deveríamos ter tempo bom. Só o que você leu aí é complicado. Por quê? Tempo de amor, tempo de paz. Ora, analisando logicamente, filosoficamente, se o pecado trouxe tudo isso, por que a gente não se autodestrói? Pior ainda, Rafael, por que nós temos tempo de alegria? Por que nós temos tempo de amar? Você ama o João? Mas ele não é um pecador? Você não deveria amá-lo nunca. Nem eu. Por que nós temos tempo de felicidade? Por que há nascimento? Por que a gente conquista coisas na vida? Por que a gente ajuda os mais fracos? Por que a gente ajuda os necessitados? Por que a gente chora com os que sofrem? Sabe por quê? Porque Deus não permitiu que o mal levasse tudo de nós. Deus nos emprestou a sua bondade. Partindo desse princípio, que Deus falou bem assim,
né? Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Não vamos deixar o homem, depois que sai do jardim, não vamos deixar ele sozinho, vamos deixar com que ele leve com ele a nossa bondade. Se a gente não dá a nossa bondade para eles, eles vão se autodestruir. E aí, a partir desse momento, eu posso amar, eu posso ser amado, eu posso ter felicidade, eu posso ter alegria, eu posso viver em paz. Aí, isso é um bom tempo para pregar, hein, pastor? Aí, naquelas lives suas lá. Muito bem, então Deus me empresta a sua bondade. Aí você fala, mas e o mal? Ok. Perguntaram bem assim para Agostinho de Hipona. Doutor Agostinho, por que Deus não destrói o mal? A resposta dele, se lembra, pastor Giovanni? Deus não pode destruir o mal, porque o mal não existe. A ausência do bem. A única maneira do mal acabar é o homem se convertendo a Deus. O mal não existe. Porque se o mal existir, um Deus mal criou ele. Mas eu pergunto, tem outro Deus? Não. Esse Deus que existe é o quê? É o Deus sumo bem. Aí eu pergunto, por que a Elisângela fica revoltada com o sofrimento? Por uma razão muito boa. Você sabe que a gente não concordar com o sofrimento é uma coisa muito positiva? Sabe por quê? Porque eu só posso não gostar de uma coisa se eu tiver um paralelo de comparação. Por exemplo, não, eu tenho que ter um parâmetro. Por exemplo, essa minha Bíblia, ela é grande ou pequena? Eu não sei, na verdade eu não sei. Mas se eu pego, qual dos dois livros é maior? A Bíblia. Se eu tiro a Bíblia, esse livro é grande ou pequeno? Não sei. Ele é grande ou pequeno? É pequeno. Ou seja, por que eu rejeito o sofrimento? Por que eu não aceito? Porque eu tenho alguma coisa boa dentro de mim. Eu tenho alguma coisa em mim que me leva para o que é justo. Por que a gente fica revoltado com a corrupção? Porque tem uma coisa dentro de mim que é ético. Por que a gente fica revoltado com os desmandos? Porque tem uma coisa dentro de mim que é. Por que a gente não concorda com o justo que sofre? Porque eu tenho dentro de mim uma coisa boa. Ou seja, o princípio que é em mim é bom. Agora, se eu não tenho esse princípio bom, o sofrimento seria mais uma coisa da minha vida, que seria uma coisa mais normal. Ou seja, a minha revolta com o sofrimento é o mesmo sentimento que pode me levar para Deus. Entenderam? Sim ou não, meus irmãos? Aí agora, tem umas perguntinhas que não é de Deus. Tem uns camaradas que estão na sala de aula que é do capeta, rapaz, não é possível. Um dia, mas eu me preparei, porque um dia vai me fazer essa pergunta e eu vou responder. Um dia alguém perguntou assim, pastor, por que Satanás, como que Satanás pecou? Ai, que infeliz. Eu falei bem assim, onde que Satanás estava antes de pecar? Ele disse, de Deus, ele servia a Deus, ele louvava a Deus. Ok, o que ele conhecia de Deus? Ele conhecia tudo de Deus, conhecia tudo. Ele conhecia o que de Deus? Ele conhecia o amor de Deus, a santidade de Deus, o poder de Deus, Deus. Eu falei, e por que ele escolheu o poder e não o amor? Se ele almejou de Deus, o pastor Giovanni. Se ele conhecia o amor de Deus, o poder de Deus, a santidade de Deus, por que Lúcifer não escolheu o amor? Eu quero amar como Deus ama. Foi uma decisão dele. Ele poderia chegar e dizer, eu quero ser santo como Deus é. Não é, João? Não, eu estou almejando amar como, eu quero ter o mesmo amor que Deus tem. Eu quero ter a mesma santidade que Deus tem. Não, ele almejou o quê? Eu quero ter o mesmo poder que Deus tem. Aí que é o problema. Por quê? Porque Deus não é poder.
Deus não é poder. Deus é amor e tem poder. É estado de ser. Aqui está agora o Jó nos leva a ser só filosofia, né? Uma vez eu disse, não, porque Deus é poder. Eu falei, não, Deus não é poder. Porque o poder não divide. O poder nunca doa. Lembra que nós falamos do poder no começo da aula? Qual é a única essência que divide, que compartilha, que doa? Amor. A Bíblia diz que Deus é amor. Então Deus não é poder. Deus é amor e possui todo o poder. Então Satanás olha para Deus e o que ele possui? E o que ele deseja? Ele deseja o que Deus não é. Ele deseja o que Deus tem. Mas ele poderia desejar o que Deus é. Aí essa pessoa ficou, espero que tenha ficado satisfeita com a minha resposta. Então, Jó questiona o sofrimento dentro dessa perspectiva. O mal não existe fora da gente, Débora. O mal existe dentro da gente. Então, como a gente usa a palavra a existência do mal, na verdade não deveríamos usar. Nós deveríamos dizer a presença do mal, porque o mal não existe. Como também as trevas, a escuridão não existe, não é? Ele não é um ente, ele é a ausência de uma coisa. Ora, Débora, se você tem a ausência de uma coisa, essa coisa não existe, mesmo que você o sinta. Não é um ente, ele é o quê? Uma ausência. O mal é uma ausência e não um ser. Para mim também, quando às vezes as pessoas perguntam o que é o mal, para mim eu sempre respondo, né? Quando eu penso nessa questão, eu digo que o mal nada mais é do que a desobediência à lei de Deus. E a ausência. É a ausência do bem. Deus é o sumo bem. Tem um estuprador ali violentando uma mulher. É alguém que feriu a lei do amor de Deus. E aí o mal surgiu diante de uma desobediência de uma lei de Deus. Exatamente, você quer banir o mal? Converta a Cristo. Acabou o mal. Porque o mal não é um ser. Voltando a falar da escuridão. A escuridão não existe. O que existe é a ausência da luz. De acordo com a definição de luz, sabe qual é a definição de luz da ciência? A luz é a força que causa sensações visuais. Se tiver tudo de noite aqui, 1h da manhã, deu um blackout aqui na cidade, está tudo escuro. Você está vendo alguma coisa? Não, você não está vendo nada. Mas as coisas estão ali. Você só precisa de uma lanterninha do celular. Então quer dizer que a escuridão ela não existe. O que existe é a ausência do bem, a ausência da luz. Por que a escuridão não existe, Débora? Porque Deus que criou o mundo é luz, não é trevas. E Jesus é a luz do mundo. E quando ele ilumina o coração do homem, aí as trevas, o coração, as trevas saem do homem e o homem sai das trevas. Amém, meus irmãos? Vamos terminar com Jó? Porque essa é a temática de Jó, né? Mas foi gostoso aqui, né? Esse arrazoado filosófico aqui. Da humanidade. E a resposta? A resposta está onde? Da teologia. Quem não leu nada? Todo mundo já leu, né? Lari, lê para nós ali. Essa questão tem na teologia? Essa questão tem na teologia um ramo que estuda essa situação, teodiceia. Ela explica sobre a existência do mal com a presença de um Deus bom e poderoso. No livro de Jó aprendemos 4 grandes dilemas ou verdades na vida. A primeira lição que podemos aprender com o livro de Jó é que o sofrimento faz parte da vida humana. 2. Nunca conseguiremos responder a todas as nossas indagações. 3.
Lucas 13 que eu li na nossa ascese nessa manhã. Então, veja, eu quero só terminar aqui lendo sobre que o sofrimento extrai de nós, seres humanos, o melhor que temos. Vamos imaginar um prédio, 10 andares. Não, extrai o melhor. Você veja um prédio de 10 andares. Você todo dia sobe no elevador com o cara. Você tem quantos segundos dentro do elevador? 10 segundos com o cara. Você nem começa conversa nenhuma, né, Elisângela? Oi, será que chove hoje? Ou o time vai ganhar hoje? É isso aí, é papo de elevador, é isso aí. Mas se esse prédio pegar fogo, todo mundo dá as mãos para se salvar. Quando acontecem tragédias naturais, Rio de Janeiro, com deslizamento de terra, Santa Catarina, que é muito comum, o que acontece com o brasileiro? Os caras vão lá, o médico vai lá, faz doação, leva água, leva remédio. Veja, o sofrimento extrai de nós o que é melhor em nós. E a Lari nem sabia que ela era tão boa assim. A Lari nem lembrava mais do que é chorar. Mas um cara está sofrendo, ela viu a história de um sofrimento na família, ela chora. Puxa vida, eu choro. Então, o sofrimento extrai de nós o que é melhor. Amém? E até nos livre como seres humanos. Sim, perfeito. Porque daí, a partir do momento que eu começo a dar a mão para aquele que eu não conhecia, porque ele é importante para mim, o sofrimento me faz ver que cada um é importante. Viu? Muito bem, nós terminamos com sofrimento e terminamos com sofrimento, né? Amém, meus queridos? Rafael, quando é o nosso próximo encontro? Nosso próximo dia 24, 9 horas aqui também. Se não decreto nada, porque ela vai. Dia 24 vai ser sábado, né? Daqui a 15 dias, né? Beleza. Então, dia 24, 9 horas, pastor Silvio vai estar aqui para dar sequência aos estudos.